Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E tinha um terraço e meu pai me levava com a babá para eu tomar aquele solzinho das 8 horas da manhã. E eu comecei a andar, engatear dentro de rádio. Nossa! Então eu não tive esse prazer de olhar um artista e dizer, poxa... Pra você era uma coisa normal. Não, porque eu conheço de convivo. pequenininho, a Dercy Gonçalves me carregou no colo. A Dercy Gonçalves te carregou no colo? Me carregou no colo. Meu Deus! Ainda bem que ela não sentou no meu depois. É. Mas o Grande Otelo, Meu Deus! Oscarito, Mesquitinha, uma turma que fez o humor no Brasil. Mas era uma turma mesmo? Esse pessoal... Não, eu era pequenininho. Não, eu sei, mas tinha noção. eles eram uma turma que... Era o pessoal de teatro de revista, que ninguém mais sabe o que é. O teatro de serviço seria o quê, pra Teatro de gente revista entender? Era um show. Tinha mágico, variedades? tinha balé, Ah. tinha humorista, tinha dança. E o Grande Otelo... E tinha a vedete. as vedetes eram famosas. aquelas mais bonitas que iam brincar com as pessoas, pessoal lá da plateia. Tirava o maior sarro, né? Eu me lembro de uma que entrava com uma gaiolinha, pequenininhazinha, Sei. uma gaiolinha desse tamanho. Ia para a plateia, dizia assim, estou procurando o meu passarinho. Será que seu passarinho cabe na minha gaiola? Isso já era um escândalo. Nossa, naquela pra época, imagina, né? E por que eu sei disso? Porque eu ficava escondido no teatro, porque era proibido o menor entrar. Você ficava atrás, na coxia. Porque era a minha vida. Eu nasci para isso. Você já sabia que você ia fazer eu isso? tinha certeza absoluta. É, porque não tem como, né? Aquilo te fascinava. Eu fui o pior aluno do Colégio Rio Branco, você não pode mais. Fui ao pau 3 vezes. É, porque sua cabeça não tava lá? Como que... Não tinha nada a ver. Eu queria nadar. Eu nadava, modéstia à parte, eu nadava bem. Fazia parte da equipe lá do Colégio Rio Branco, com aqueles campeonatos intercolegiais. E eu não queria estudar aquilo. Era chato. Eu gostava de português, por exemplo. Gostava de escrever coisas. Só que... Redação. Eu já escrevia coisas engraçadas nessa redação. E tirava 0. Porque a professora não entendia. Não era o professor Nascimento. E ele me deu 1000 vezes 0. O tempo passou. Um dia me deu saudade, eu fui no Colégio Rio Branco ver os professores. Alguns estavam vivos, entre eles o professor Nascimento. E a porta da sala fica aberta. Eu passei pelo corredor, ele me viu, eles me chamavam de Nóbrega. Na escola e na faculdade era Nóbrega. Só Nóbrega. Nóbrega! Eu entrei na sala, ele começou a dizer, esse menino aqui, esse rapaz, eu sempre falei que ele ia longe, peraí, filha da mãe. E era o contrário disso. E eu caladão ali, falei, filha da mãe. Agora fala. Agora é fácil, né? Agora é fácil. Tinha um retrato meu lá, entre os professores. Mas na época não tinha. Mas isso te incomodava um pouco, assim? Muito. Porque você sabia o que você queria, mas ao mesmo tempo... Exatamente. Eu comecei, Vilela, desculpa, faz lá. Não, é isso mesmo. Eu comecei a escrever escondido do meu pai com 16 anos. Mas por que escondido? Ele não te apoiava? Não, porque ele queria, naquela época, eu estou falando negócio de 52. Ano de 52, mais ou menos. 53. Tá. Eu tinha 16 anos. E... Pode falar tudo aqui? Claro que é liberado aqui. E meu pai era diretor da Rádio Piratininga, que nem existe mais. E tinha lá um redator, que era chamado Mário Santos. Ele era 1 ano mais velho que meu pai. E ele era muito meu amigo. Era o meu melhor amigo, porque eu nunca tive amigo da minha idade. Porque o pessoal que nadava comigo, eu não tinha... Não era meus colegas assim como são os de rádio e de televisão. A gente era amigo ali na hora de nadar, na hora da... Só nisso. Eu não ia na casa de ninguém. Mas perdão, fugiu a minha ideia. A gente estava falando da Rádio Piratininga. Da Rádio Piratininga. Aí, eu tinha uns 16 para 17 anos e tinha uma zona lá no Bom Retiro. Zona, você sabe o que é, né? Na rua... Será que é tipo bairro? Assim? Não, você sabe bem o que é zona. Eram 2 ruas, Itaboca e Amoré. Sei. E ele me levava para lá.
Então, para a gente poder sair, ele tinha que... Ele era redator. Sei. Ele tinha que trabalhar bastante. Então, eu comecei a escrever para ele. Olha. O meu pai não podia saber, porque o meu pai era diretor da emissora. Cara. Mas a maneira que eu achei de poder ir... E com isso, eu fiquei famoso na escola. Por quê? Era um moleque que ia na zona. Não, eu ganhava medalha quando nadava. É. Não ia nas festinhas daquelas de casa, daquelas coleguinhas. E saía Com o pessoal mais velho pessoal, e tal. aquela Tinha história pra contar, toda, né? exatamente. Então eu era o bom, pô. Mas isso me fez Você odiar amadureceu muito rápido, né? muito, porque eu me lembro, assim, perguntar o que você mais se lembra da sua infância? É. Lá em Niterói, na Visconde Itaburaí, eu tinha 5, 6 anos, não tinha ar-condicionado nessa época. Era meu pai, como todo carioca, sem camisa, em casa, peito nu, uma bermuda, que não era bermuda, não se chamava, era short que se chamava, né? E escrevendo naquele aparelhinho. Fazendo aquele barulhão. Pô, Vilela, eu achava aquilo... Eu não queria o trenzinho elétrico que ele me deu, eu queria bater naquelas teclinhas. Ah, é? Ali. Você achou aquilo fantástico, uma coisa de... Fantástico, fantástico. Era um negócio assim... Eu via meu pai, eu ficava lendo os textos dele. Eu tinha uma admiração por ele, porque ele era despachado, ele falava, eu era gago. Então, Você era gago? eu era gago, mesmo? era. Gozado isso, né? Que a gagueira é uma insegurança. Isso que eu ia falar, será que vinha por causa dessa insegurança da escola, de você conviver com gente mais velha? Não, porque por eu ser do jeito que eu sou, a família da minha mãe dizia que eu era burro. Então, teu pai é tão inteligente. Meu pai sempre foi primeiro aluno. Tinha uma pressão... Meu pai era poliglota. Papai falava francês, inglês, alemão. Como nós estamos conversando aqui. Ele conhecia história e geografia que nem gente grande. Eu não, pô. Eu fui repetir 3 anos. Entendi. Até o dia que ele descobriu... Mas com certeza isso, a gagueira devia ter um peso. Isso, Tinha, né? e ser filho do Manuel de Nobre. Era É um peso, né? Era um peso. Até que um dia eu repeti, era científico, eu queria fazer engenharia, imagine que estava na minha cabeça. Aí, rapaz, eu repeti novamente e meu pai tinha o maior salário do rádio nessa época. Eu quero estudar de noite, que eu quero pagar meus estudos. Você falou para ele? Falei, que eu sou mau aluno, não é justo. Aí ele me deu um esporro danado. Ele era muito mandão, ele era muito... Centralizador? Demais. E ele queria o filho dele diplomado. E o pessoal também entende que era outra época também, né? A criação era totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, quando eu disse que escrevia, a primeira coisa que ele jogou na cara é: mas você é gato, como é que você vai trabalhar em rádio? Eu falei, eu vou ficar bom. E fiquei. Você falou isso para ele? Não, eu falei, eu vou ficar bom. E comecei a escrever. Daí surgiu o Golias. Mas desculpa só interromper, mas você era tímido ou você era expansivo? Não, eu era tímido. É? Eu era tímido. Eu tenho um filho que é igualzinho a mim. Na família, eu era tímido. Na escola, eu era o pior aluno, eu era o mais moleque. Mas falava, aprontava? Aprontava todas. Ah, então era mais na família e com gente conhecida. A família me abafava. Entendi. A família me abafava, porque... O meu avô materno tinha uma loucura por mim, me adorava, e aquilo me custou um pouco caro. Entendi. Porque nós éramos em 17 primos, 17 netos. Caramba! E ele tinha uma admiração muito grande por mim. E aconteceu uma coisa interessante. Acho que eu nunca contei isso, Vilela. Eu comecei a trabalhar na televisão, na TV Rio, e eu morava em São Paulo. E eu queria ver meu avô, eu adorava meu avô. Aí eu fui. Só que a família me encheu o saco. Não é que eu odiava, eu sei lá o que eu senti. Hoje eu tenho pena. É claro. Depois de 10 anos de análise, você entende, né? Eu tenho pena. Eu tenho pena, mas eu tinha na época a raiva. É porque você tem que Porque ressignificar. era só porrada em cima de mim, pô. Porque realmente eu era magro? Era narigudo? Era gago? Burro? Não era burro, eu não gostava de estudar. Era diferente, né? É totalmente diferente. É. Aí eu falei, olha, eu quero trabalhar em rádio. Ele disse, com uma condição. Quem? O seu avô ou seu pai? Não,
Entendeu? Do meu avô. Do meu avô. É que eu nunca falei isso, eu fico um pouco emocionado. Aí o que eu fiz? Escrevi uma carta para o meu avô, dizendo o seguinte, que eu gostaria muito de continuar vendo sempre que eu pudesse, mas como a minha família me achava tão burro, tão isso, tão aquilo, eu gostaria de marcar um encontro fora da casa dele para a gente se ver. Poxa. Olha, o português deu, eu não sei o que ele fez, porque deu uma mudada. A família dele começou a achar que eu era o homem mais gordo do mundo, o mais inteligente do mundo, mais... Ele deve ter dado uma comida de rabo no pessoal. Deu. Deu. E o pessoal respeitava ele? Respeitava. Então... Que ele é daqueles portugueses, ele veio de porão de navio. Português de onde? Ele era perto de Fátima. Sei. Eu não sei... Porque o outro meu avô eu sei, é Ilha da Madeira. Milagres. É pertinho de onde tem Fátima. Sei. E ele veio para o Brasil e fez... Porão mesmo? Ele fez a vida dele veio aqui. veio dormindo em cima de saco. E ele cresceu. E ele fez o que aqui? Ele passou a ser representante do moinho inglês para Niterói e aquela parte da Grande Niterói. Sei. Vendendo farinha, farelinho, biscoitos da Moré, Nestlé, essas coisas todas, ele era representante. E ganhou muito dinheiro. Tanto é que a família não queria que minha mãe se casasse com meu pai. Porque meu pai era um aventureiro de rádio, era um locutor de rádio. E os irmãos da minha mãe estudaram na Europa, em Coimbra, aquele negócio todo. Todos, sem exceção, foram um dia pedir ajuda para o meu pai. Olha só como o mundo dá volta. Todos. Caramba. Porque você não precisa ter raiva. Deus está no nosso caminho, você tem... você tem o teu caminho, você tem o seu destino. A melhor vingança é viver bem, Para né? mim foi bom, na época foi ruim. Porque meu pai me dizia assim, olha, você tem que ser igual a Pão de Ló. Ele dizia, porque quanto mais me batem, mais eu cresço. Exatamente. E eu aprendi isso com ele. De tirar a força da diversidade. Da diversidade. Isso eu ia dizer nessas palestras, ia contar essas coisas. Nessas palestras que eu ia fazer esse ano. Mas voltando agora para o rádio. Tá. Voltando para o rádio. Quando eu disse a ele que eu queria escrever e trabalhar, ele disse, olha, você vai fazer o seguinte, você vai trabalhar sozinho, eu não vou pedir. Eu não vou usar da minha influência para te ajudar. Mas isso foi até covardia, porque todos frequentavam a casa dele. Todo mundo te conhecia, né? O marido da Hebe, que era o Luiz Ramos, que era o dono da rádio, a gente jantava em casa, a gente saía ao cinema com meu pai, minha mãe. Foi ele quem resolveu me dar um contrato. Tá entendendo? Então, essa facilidade eu tive. Mas eu tive que correr atrás. Porque ele disse, olha, você tem que me dar um diploma. Ou médico, ou advogado, ou engenheiro. E aí? Aí o seguinte, na época só tinha vestibular para direito, era português, latim e uma opção em inglês ou francês. Era só isso. Aí o que eu fiz? Vou fazer a faculdade mais fácil. De português? Não, de direito. De direito? De direito. Era mais fácil? Claro, a outra física, química, matemática. Tá louco. Deus me livre. Deus me livre. Só que vem aquela garra que Deus me deu e meu pai aumentou. Aquela garra. Eu entrei em 28º lugar na faculdade sem fazer cursinho. Caramba! E não perdi um ano na faculdade. Fiz a faculdade em 5 anos de Direito. Me deram o diploma, me deram a carteirinha, eu pendurei com meu pai. Pronto, tá feito. Porque quando eu me formei, eu já tinha ganho o Roquete Pinto, que era o troféu mais famoso que tinha. Tinha ganho o melhor redator no Rio de Janeiro. E em nenhum momento você largou a faculdade, então você continuou fazendo Não, me mesmo formei, assim? entreguei para ele e nunca mais. Cara. Eu fiz 2 coisinhas só para ajudar um colega.